Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, Salmos 27, versículos 13 e 14. Salmos 27, versículos 13 e versículo 14. É os dois versos que vamos ler para meditar nesta noite. O salmista Davi, ele escreve assim: pereceria sem dúvida, eu iria naufragar, eu iria afundar. Pereceria sem dúvida, ele tinha dúvida nenhuma. Se não cresce, então preste atenção, ele disse que ia perecer se ele não cresce, que veria a bondade do Senhor, aonde? Na terra dos viventes. Amém, irmãos? Precisamos começar a experimentar a bondade de Deus aqui nessa terra. Amém, irmãos? Aqui nessa terra. Verso 14. Aí ele diz: espera no Senhor, anima-te, tenha coragem, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, irmãos? Podei vos assentar. Espera, pois, no Senhor. Anima-te, pastor Moisés, espera, pois, no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão do seu lado ali. Espera, pois, no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Aleluias! Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nesses minutos que nós temos antes de orarmos, o tema da mensagem que Deus quer nos ensinar nesta noite, quer nos instruir nesta noite, porque pregação é sempre uma instrução de Deus. Não é verdade, irmãos? Quando seja um irmão ou uma irmã, alguém que está ministrando a palavra, pregando a palavra, é Deus nos instruindo, é Deus nos dando instruções, é Deus nos mostrando como devemos nos comportar, o que eu devo fazer, como eu devo agir. Então, nesses minutos que nós temos, o tema da mensagem é esperança que fortalece o coração. Amém, irmãos? Esperança que fortalece o coração. Porque às vezes enfrentamos tantas situações que o nosso coração fica partido. Nosso coração ele fica ferido. O nosso coração enfim. Então, esperança que fortalece o coração. Então esse é o assunto que Deus quer nos ensinar nesta noite. O Salmo 27, em caso você leia ele todo, ele fala muito sobre aqui, sobre vencer o medo. Sobre vencer o medo. Ter coragem. Então o Salmo 27, ele é uma declaração poderosa. Além de falar sobre o medo, ele é uma declaração poderosa sobre o medo, assim, sobre como vencer o medo. Salmo 27 fala muito sobre como vencer o medo. E também é uma declaração poderosa de confiança em Deus. No Salmo 27, ele nos traz também uma mensagem poderosa de confiança em Deus. Até que ponto você confia em Deus? Até que ponto eu confio em Deus? Até onde eu confio em Deus? Porque a nossa confiança em Deus, ela é testada, provada, não quando tudo vai bem na sua vida, não quando tudo vai bem na minha vida,
A nossa confiança é posta à prova quando começa a acontecer várias coisas negativas, várias coisas que nos fazem chorar, que nos fazem sofrer, que nos entristecem. Então é nesse ponto que a nossa confiança em Deus é provada. Então este salmo, ele é uma declaração poderosa de confiança em Deus. Amém, irmãos? Confiança em Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confiar é acreditar, crer que Ele está no controle, que Ele está na direção, que mesmo que seja tudo bagunçado aqui embaixo, é confiar, é crer que Deus vai fazer alguma coisa. Que Deus vai fazer alguma coisa. Que Deus vai movimentar alguma coisa. Isso é confiança. Às vezes está tudo bagunçado. Às vezes está tudo fora de ordem, desorganizado, mas você confia que a qualquer momento você crê, você acredita que a qualquer momento, você não sabe como, nem o que vai ser, nem como vai ser, mas você confia que a qualquer momento Deus faz alguma coisa. Aleluia! Que a qualquer momento Ele faz alguma coisa. Então, é uma declaração poderosa de confiança em Deus, escrita por Davi. E quando Davi escreve este salmo, é por isso que a nossa confiança, ela é provada, ela é testada, não quando estamos vivendo bonança, calmaria. Então Davi, ele escreve este salmo em meio a dificuldades. Davi escreveu este salmo em meio a dificuldades. E nos versos 13 e 14, vemos aí o clímax da fé, de fé. Porque mesmo Davi, então preste atenção, mesmo Davi, cercado por perigos, aleluias, é por isso que a nossa confiança nele é provada na hora da luta. Davi, cercado por perigos, ele afirma que verá a bondade do Senhor. Aleluias! Mesmo cercado por perigos, mesmo cercado por dificuldades, mesmo cercado por lutas, mesmo talvez você chegou aqui hoje, teve uma semana difícil, pesada, enfrentou uma luta muito grande, pode ser que durante o dia você enfrentou uma luta muito grande, mas a sua atitude, a minha atitude, deve ser a mesma do rei Davi. Mesmo no meio disso tudo, Davi afirma que verá a bondade do Senhor. Você precisa crer que você vai ver a bondade do Senhor. Você precisa acreditar que você vai ver a bondade do Senhor. Aleluia! Até mesmo que a Bíblia nos ensina que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Bondade e misericórdia. Então nós precisamos crer que veremos a bondade do Senhor. Pode ser que o que você está vendo é tudo, mas irmão, você não sabe o que eu estou vendo, e nem quero saber também não. Talvez seja algo terrível que você está vendo, mas entenda uma coisa, mesmo no meio disso tudo aí, creia, confia que você verá a bondade do Senhor. Confie que a bondade do Senhor, que você verá a bondade do Senhor no meio disso tudo. Crer é algo pessoal. Porque eu posso crer ou não, eu posso acreditar ou não. Então, Davi, que em meio a dificuldades, cercado por perigos, ele afirma, ele aqui cercado por perigos, isso aí mesmo, ele afirma, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor.
eu vou perecer se eu não crer que eu vou ver a bondade do Senhor. Então você precisa crer, você precisa acreditar que você vai ver a bondade do Senhor. No meio de tudo que você está passando, você verá a bondade do Senhor. No meio de tudo que eu estou passando, aleluia, eu verei a bondade do Senhor. Precisamos crer. Precisamos crer, irmãos, porque é a palavra. Aqui é a palavra de Deus, aqui não é a palavra do Júnior, aqui não é conto da carochinha, aqui é a palavra de Deus. Então nós precisamos crer, irmãos. Por mais difícil que esteja a sua situação, por mais difícil que esteja a minha situação, eu preciso crer. Aleluia. É você que precisa crer, ninguém pode crer por você, é você que precisa crer. Eu preciso crer que eu verei a bondade do Senhor, eu verei a bondade do Senhor na minha vida, eu verei a bondade do Senhor na minha família, eu verei a bondade do Senhor na vida dos meus filhos, eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Então isso é uma convicção que ele tinha. Mesmo cercado por perigos, era uma convicção que ele tinha. Era como se ele estivesse dizendo assim para as pessoas: eu não sei quanto a vocês, mas eu pereceria sem dúvida se eu não cresce que eu veria a bondade do Senhor. Aleluia. Isso é um coração cheio de fé. Nunca perca a fé, a expectativa de que vai mudar, de que Deus pode fazer algo novo, de que Deus pode providenciar algo novo, de que Deus pode mudar o quadro da sua história, de que Deus pode mudar o cenário, de que Deus pode arrancar aquela enfermidade, de que Deus pode arrancar aquela rebeldia, de que Deus pode... Irmão, nunca deixe de crer, de acreditar que veremos a bondade do Senhor. A bondade do Senhor, aleluias. Então, cercado por perigos, ele afirma: eu verei a bondade do Senhor. Eu verei a bondade do Senhor. Aí é o seguinte: não apenas nos céus, porque precisamos começar a presenciar, a sentir, a viver a bondade de Deus aqui, nessa terra, na terra dos viventes. Porque a gente sabe que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, sabe tantas coisas que nos esperam. Mas entenda uma coisa, vamos chegar lá, mas aquele que é de Deus, ele tem que começar a viver o céu aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Não sei se é assim que o texto fala, se o Jonathan encontrar ali, que nós estamos... Pastor Moisés, lembra desse texto? Nós estamos... Não é escondidos, nós estamos... Fugiu a memória o texto aqui agora. Fugiu a memória. Tem um texto que fala que nós estamos... O Espírito Santo vai trazer a memória daqui a pouco aqui, se assim for a vontade dele. Então eu preciso começar a viver os céus aqui na terra. Diz que Deus nos transportou do reinado das trevas para o reinado da luz. Se o John encontrar, ele vai colocar esse texto aqui. Então, nós literalmente estamos aqui, fisicamente estamos aqui, mas nós já começamos a viver o céu, já começamos a viver com a presença de Deus, já começamos a viver o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Eu começo a viver aqui, nessa terra, porque Jesus está em mim. Se Ele está em mim, eu preciso começar a viver aqui, a bondade de Deus. Aqui, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas. Então quem entregou a vida para Jesus, ele foi e pegou, esse daqui agora não faz mais parte da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Nos transportou. Então, irmãos, eu preciso começar a viver o céu aqui na terra. É isso que o salmista está falando. Eu pereceria sem dúvida se eu não cresce que eu veria o bem do Senhor só lá, não aqui. Eu preciso começar a viver aqui.
Até mesmo que as pessoas precisam ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Aleluias! Irmãos, se conseguirmos tomar posse de tudo aquilo que Deus preparou para nós, que está na sua palavra, teríamos uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Não preciso esperar chegar lá, não. Eu posso começar a viver as bênçãos de Deus aqui. Aí ele diz, pereceria, talvez, com certeza, se eu não cresce, que veria as bênçãos do Senhor. Não apenas nos céus, mas aqui na terra. Amém, irmãos? Irmãos, precisamos começar a viver, e isso é tomar posse de tudo aquilo que já está pronto para a nossa vida, que Jesus já conquistou. Então eu preciso, como que eu faço? Eu não sei, conversar com Deus, orar a Deus, falar com Deus, buscar a Deus, busque a Deus, e Ele vai te mostrar, e vai me mostrar. Porque tem tantas coisas boas que Deus preparou para mim, para você, irmãos, que está aí pronto, e a gente que não toma posse às vezes. Então aqui nessa terra, e esse texto é um convite à esperança ativa, a coragem, a perseverança, a acreditar, a confiar que vai romper, que vai acontecer, que Ele vai curar o seu coração, que Ele vai curar o meu coração, que Ele vai fortalecer o seu coração, vai fortalecer o meu coração. Ao pesar as circunstâncias de suas preocupações, aqui no versículo 13, Davi reconhece que sozinho ele não teria sido capaz de encontrar a esperança necessária para continuar. Sozinho, Davi chegou à conclusão que ele não seria capaz de encontrar esperança necessária para continuar. Sabe por quê, irmãos? Ninguém faz nada sozinho, nós precisamos de Deus. Todos os dias convide Deus. Eu às vezes de manhã, quando eu acordo, faço várias orações, e uma delas eu falo, Senhor, me ajuda a vencer mais esse dia. Sozinho eu não consigo. Sozinho você não consegue. Peça a Deus, Senhor, me ajuda a vencer mais esse dia, porque sozinho você não consegue. Irmãos, antes de vencermos, eu tenho aprendido isso, que antes de vencermos as nossas guerras, as nossas lutas, fisicamente, precisamos vencê-la assim que amanhece o dia, de joelho, aleluias, de joelhos falando com Deus, de joelhos falando com Deus de toda a terra, de joelhos falando com Deus Criador, de joelhos falando com Deus soberano, de joelhos falando com aquele que tem o poder de mudar, de joelhos falando com aquele que tem o poder de abençoar, aleluias. Antes de você vencer as suas guerras, antes de eu vencer as minhas guerras físicas, eu preciso vencer de joelhos, falando com Deus. Irmãos, assim que você acordar, a primeira coisa que você deve fazer é falar com Deus. É apresentar a Deus o seu dia. Meu Deus, abençoe meu filho, abençoe minha filha, abençoe minha esposa. Meu Deus, abençoe meu dia. Meu Deus, me ajude a cumprir com a minha agenda diária. Me ajude, Senhor, a vencer os obstáculos desse dia. Me ajude a vencer as dificuldades deste dia. Irmãos, coloque tudo diante de Deus. Antes de sair para trabalhar ou para estudar, primeiro apresente tudo a Deus. Tem até um louvor que o pastor Daniel gosta de cantar, é que quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Então, quando você acordar, vai falar com Deus. Amém, irmão? Vai falar com Deus.
Vai falar com seu pai que está em secreto. A Bíblia diz que nós temos um pai nosso. Nós temos um pai que está nos céus. Nós temos um pai que está cuidando de nós. Nós temos um pai que está olhando por nós. Então, irmãos, quando começar o dia, vá falar com Deus. Amém, irmãos? Comece o dia assim. Faz toda a diferença. Falando com Deus. Eu lembro que há uns tempo atrás, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, eu falo com tristeza isso, pegava o celular do lado da minha cama e começava a mexer no celular. Nem acordava direito, pegava o celular, começava a ver as coisas. Falei, o quê? Não, está errado. Aí, irmão, quando eu criei esse hábito de assim que amanhecer o dia, primeira coisa que eu faço, eu vou para o meu cantinho que eu tenho lá em casa e vou falar com Deus. Vou clamar a Deus, apresentar o meu dia, as minhas queixas, os meus medos, as minhas preocupações. E, irmãos, quero te falar uma coisa que funciona, viu? Funciona. O dia fica mais leve. Você consegue encarar melhor o dia quando você começa o dia falando com Deus. Amém, irmãos? Apresentando para Deus a sua situação. Então, apesar das circunstâncias, das preocupações de Davi, ele reconhece que sozinho ele não teria sido capaz de encontrar a esperança necessária para continuar. Então todos nós precisamos de Deus. Aí no verso 13 que nós lemos, pereceria sem dúvida se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. A certeza da bondade de Deus no presente, porque eu não posso, irmãos, é lógico que vamos viver a bondade de Deus na eternidade, isso aí vai ser eternamente, mas eu não posso esperar chegar só lá para viver a bondade de Deus, não. Eu preciso, igual Davi, ter a certeza da bondade de Deus no presente, hoje. Eu preciso tomar posse da bondade de Deus para a minha vida hoje. Amém, irmãos? Tome posse da bondade de Deus para a sua vida hoje. Aleluias, é hoje. Davi, ele não fala de uma esperança vaga no futuro. Não, Davi não fala de uma esperança vaga no futuro. Mas ele fala de ver a bondade de Deus agora. Aleluias! Nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós que confiamos em Jesus, nós que cremos em Jesus, precisamos ver a bondade de Deus agora. É hoje. Aleluias! Eu preciso começar a viver a bondade de Deus para a minha vida. É hoje. Quando eu chegar no céu, tudo bem, logicamente, mas comece a viver hoje. Deus já te transportou do reino das trevas, do domínio das trevas, você já foi transportado, você está escondido em Cristo, você está em Jesus. Então, através de Jesus, nós temos condições de começar a viver, a ver a bondade de Deus hoje, aqui nessa terra. Viver a bondade de Deus. Ver a bondade de Deus, mesmo em tempos difíceis. Quero dizer uma coisa, você pode estar vivendo um momento difícil, mas se você buscar, se você acreditar, você vai encontrar a bondade de Deus no meio disso tudo aí. Você vai encontrar a bondade de Deus, mesmo em tempos difíceis. A fé verdadeira nos leva a esperar o melhor de Deus. A fé verdadeira nos leva a esperar o melhor de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para a minha vida. Deus tem o melhor para a minha família. Aleluias! E a fé verdadeira nos leva a experimentar isto, a viver isto. O melhor de Deus. Melhor de Deus, irmãos.
A fé verdadeira nos leva a experimentar o melhor de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece pior. Mas aí a fé verdadeira nos leva a experimentar o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus é para os seus filhos. O melhor de Deus é para os seus filhos. O melhor de Deus é para você. O melhor de Deus é para nós. Aleluia! Não perca a esperança por causa das circunstâncias. Não perca a esperança. O que é esperança? Uma das definições de esperança é fé em conseguir o que se deseja. Então não perca a esperança por causa das circunstâncias que você está vivendo. Amém, irmãos? Não perca a esperança. Você já começou a dar o primeiro passo? Maravilha! Você está rumo ao caminho certo. Não perca a esperança, continue crendo, confiando. Sabe por que não devemos perder a esperança, irmãos? Porque Deus ainda está agindo. Deus ainda está agindo. A Bíblia nos ensina, Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, verso 4. Então olha só. Não perca a esperança por causa das circunstâncias, porque Deus ainda está agindo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu. O quê? Nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele... Quem aqui espera em Deus? Não, irmão Júnior, quem aqui espera em Deus? Aleluia! Então, meu irmão, não perca a sua esperança, porque Deus está trabalhando para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando. Irmão, já pensou ter Deus trabalhando ao seu favor? Já pensou ter Deus trabalhando ao meu favor? Porque a Bíblia ensina que Ele trabalha. Para quem? Para aqueles que nele esperam. Então, se você está esperando em Deus, não perca a sua esperança, porque Deus está agindo. Tem um livro que o título dele é Deus Trabalha no Turno da Noite. Todo mundo dormindo. E esse dia eu tenho dormido tão bem esses dias. A Roberta ficou comigo assim, então que a gente está conversando, daqui a pouco você está roncando já. Ah, meu Deus. Durmo, que é uma maravilha. Aí um dia eu estou dormindo lá, estou sentindo ela me cutucar, ela estava roncando demais. Ai, irmãos, olha, aí Deus trabalha no turno da noite. Está lá o irmão Júnior dormindo, até roncando. Atrapalha todo mundo dormir lá em casa, barulhada aqui. Aí, irmãos, e como que Deus está? Como eu espero nele, Deus está trabalhando por mim, Deus está trabalhando por você, porque Deus trabalha e ninguém vê Deus trabalhando, quando de repente acontece, porque Ele já fez, aleluias, aleluias. Oh, irmãos, então, não perca a esperança por causa das circunstâncias. Eu vi uma foto muito bacana na internet e eu repostei ela, uma árvore que a metade dela estava vivendo a primavera, florida. E a mesma árvore, a outra metade, estava vivendo o outono, sem folha nenhuma. sem folha nenhuma, sem fruto nenhum. Aí alguém escreveu assim, é a mesma árvore, mas estações diferentes. Aleluia. Estações diferentes. Aí talvez você está vivendo a estação sem folha. Não perca a esperança, essa estação vai passar, essa estação vai mudar, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Se você continuar confiando em Deus, continuar crendo em Deus, você vai florir, você vai florescer, a estação boa vai chegar. Permaneça confiando em Deus,
Amém, irmão? Permaneça confiando em Deus. Confiando em Deus. E creia que você verá a bondade dele aqui nessa terra. Amém, irmãos? Então Davi tinha a certeza da bondade de Deus no futuro também, mas em primeiro lugar no presente. Ele falou assim: eu vou ver aqui. Eu vou perecer se eu não crer que eu vou ver a bondade de Deus agora aqui. Então essa deve ser a minha expectativa e a sua expectativa. A certeza da bondade de Deus no presente. Segundo lugar, o versículo 14, a parte A, voltando para Salmos, versículo 14, a parte A, diz assim: espera no Senhor, anima-te. Espera no Senhor, anima-te. Aqui poderia dizer também: espera no Senhor e tenha coragem. Anima-te. Então, segundo ponto, a espera pelo Senhor é um ato de coragem. De coragem. Porque às vezes não mudou aquilo que você gostaria que mudasse ainda. Não aconteceu. Mas você continua com coragem, esperando no Senhor. Aleluias. É um ato de coragem. Esperar não é passividade. Não é que você está esperando no Senhor, que você está passivo sem fazer nada. Muito pelo contrário. É uma postura ativa de confiança naquele que tem todo o poder. É uma postura ativa de confiança naquele que tem todo o poder. Aleluias. Requer ânimo. A espera pelo Senhor também requer ânimo e fortaleza de coração. Pois muitas vezes a espera é longa e o cenário não muda rapidamente. Então presta atenção. Às vezes você está esperando algo de Deus, algo do Senhor. A espera é longa e o cenário não muda rapidamente. Por isso você precisa ter coragem, perseverar. Se não mudou ainda, aquieta o seu coração, continua confiando, continua crendo, porque de repente Deus muda o cativeiro, de repente Deus muda a história, mas não muda rapidamente. Nem sempre muda rapidamente, ele até pode mudar. O salmista confia que Deus é o único que pode nos dar ânimo necessário para enfrentar as dificuldades da vida. Só Deus pode te dar ânimo necessário para superar as dificuldades da vida. Pode ver, um servo de Deus, ele passa pelas lutas orando e confiando, orando e confiando. Eu aprendi muito com o pastor Daniel. Ele falou assim: chefão, meu negócio é com Deus, é oração. O negócio eu vou para a oração. Falei, que bom que ele me deu esse ensinamento. Então, como a gente enfrenta as provas da vida? De joelhos, falando com Deus, apresentando para Deus: Senhor, está difícil, não está fácil. Aí Deus está te ouvindo. Me dê força, me ajuda, me sustenta nas minhas fraquezas. Aí enquanto você está orando, aleluia, aí o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. Aí o Espírito de Deus começa a te fortalecer. O Espírito de Deus começa a trabalhar na sua mente. O Espírito de Deus começa a trabalhar no seu coração, te dando ânimo, vontade, aleluias. Porque é assim que o servo de Deus enfrenta as lutas dele. De joelhos falando com Deus, apresentando para Deus, chorando diante de Deus, conversando com Deus. Em tempos de incerteza, então entenda, já estamos quase encerrando aqui. Em tempos de incerteza, irmãos, quero dar aqui 3 conselhos para mim e para os irmãos. Em tempos de incerteza, escolha, em primeiro lugar,
se fortalecer na palavra de Deus. Não sei o que fazer, irmão, não sei o que eu fazer, não sei o que eu faço. Estou cheio de certezas na minha vida. Então, em primeiro lugar, se fortaleça na palavra de Deus. Amém, irmãos? Não sei o que eu faço. Vai ler a Bíblia. Se fortaleça na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Qual livro? A Bíblia. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado. Então é meditar, então presta atenção, eu medito, para que tenhas cuidado de fazer, aleluias, porque o nosso milagre, vou te falar um segredo aqui, o seu milagre está escondido atrás da sua obediência a Deus. Aleluias, o nosso milagre está escondido atrás da nossa obediência. A obediência é uma chave, aleluias. A obediência é uma chave que destrava portas. A obediência é uma chave que destrava trancas. A obediência é uma chave que vai abrir caminhos para a gente. Então preste atenção. Para que tenhas, então eu medito dia e noite, leio, para que tenhas cuidado de fazer, obedecer, aqui é a obediência, de fazer, conforme a tudo que nele está escrito. Aí quando eu faço isso, olha o resultado. Depois que eu faço tudo isso, eu medito no livro desta lei de dia e de noite. Meditou? Então agora procure fazer tudo quanto nele está escrito. Então Deus está dando passo a passo para o milagre acontecer. Aleluia. É o passo a passo para a porta se abrir. Eu medito dia e noite. Eu obedeço o que aqui está escrito. Aí vem agora o resultado. Porque então farás prosperar o teu caminho. E serás o quê? Quando eu faço o quê? Vamos voltar lá atrás. Quando eu medito no livro dessa lei, dia e noite, quando eu obedeço o que o livro está me ensinando, só então farás prosperar o seu e serás o quê? Aleluia. Todo mundo aprendeu. Aleluia. Irmãos, esse é o segredo. Meu Deus, não está mudando. Então, o problema nunca é Deus, é a gente. É a gente que não está obedecendo alguma coisa. Então, em tempos de incerteza, escolha em primeiro lugar se fortalecer na palavra. Nem que seja um versículo, leia. Eu tenho uma dificuldade para ler, leia um versículo. Eu lembro, irmãos, que há um tempo atrás, não vou falar quantos anos não, eu não gostava de ler nada, nem bula de remédio. A Roberta sofria na minha mão. Eu já tinha que tomar algum remédio, Roberto, lê a bula para mim aqui. Lê a bula, eu li. Não gostava de ler nada. Mas a leitura é um hábito. Você começa, leia. Eu não consigo ler um versículo, leia meio versículo. Nem sei se tem jeito, né? Leia meio versículo. Mas leia. No outro dia, leia a outra metade. No outro dia, leia 2 versículos. Mas medita no livro desta lei. É um hábito. Amém, irmãos? Em segundo lugar, em tempos de incerteza, em primeiro lugar, eu me fortaleço na palavra de Deus e me fortaleço também na oração. Na oração. Olha o que Deus está nos ensinando. 1 Tessalonicenses 5,17. Eu me fortaleço na oração. Então, em tempos de incerteza, eu vou ler a Bíblia e vou me fortalecer também na oração. Orai sem cessar. Então, em segundo lugar, eu vou orar. Eu vou falar com Deus. E oração não é um monólogo. Oração é um diálogo.
que você está falando com Deus, você está falando com Deus de toda a terra. Seja onde que você está falando com Deus, aquele local se tornou o seu santo dos santos. Quando você está orando, você está declarando: Deus está presente, seja no seu serviço, seja na sua casa, seja andando para o seu serviço, seja dirigindo o seu carro, aonde você estiver. Quando você está falando com Deus, você está declarando: Deus está presente. Então se fortaleça na oração. E em terceiro lugar, se fortaleça na comunhão com os irmãos. Salmo 133. Se fortaleça na comunhão com os irmãos. Salmos 133 diz assim. Salmos 133. Ó, quão bom e suave, e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se fortaleça na união, na unidade com os irmãos. Aí continua: é como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Agora vem a bênção aqui, ó. Como o orvalho de Hermon, e como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Olha só, aonde o Senhor ordena a bênção? Aonde há unidade com os irmãos, comunhão com os irmãos. Então em tempos difíceis, é momento de ter comunhão com os irmãos. Se fortaleça na unidade, na união com os irmãos, porque ali o Senhor ordena o quê? A bênção e a vida para sempre. Aleluias. E agora em terceiro lugar, estamos quase encerrando para podermos orar. Esperar no Senhor traz renovação interior. Esperar no Senhor traz renovação interior. O versículo 14, a parte B, voltando lá para Salmos. A parte B. A parte A, espera no Senhor, anima-te, né? Aí, agora a parte B, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, a espera no Senhor traz renovação interior. Aleluias. O salmista repete: espera, pois, pelo Senhor, reforçando que essa é a chave para vencer o desânimo e o medo. Para vencer o desânimo e o medo, espera no Senhor. Sabe por quê? Ele fortalecerá o seu coração, Ele te dará forças, aleluias. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Está aí o segredo, espera no Senhor. A espera em Deus nos transforma, nos amadurece e nos aproxima dEle. Quem espera no Senhor é transformado, é amadurecido e se aproxima cada dia mais de Deus. Aleluias. Espera, pois, pelo Senhor. Talvez você está esperando, não, porque agora o sistema, porque agora o governo, porque agora aquele juiz vai me dar uma causa favorável, agora esse advogado que eu arrumei um advogado muito bom. A Bíblia nos ensina: espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. Ele fortalecerá o seu coração. Ele pode até usar pessoas para ser instrumentos para te abençoar, mas a sua esperança deve estar no Senhor. Amém, irmão? Porque o homem falha. O pastor Daniel conta que há muitos anos atrás, lá na Benjamin, alguém falou com ele assim: ó, pastor, pode deixar que o aluguel está por minha conta. Está por minha conta. E aí ele falou assim que tá. Aí deu um pouquinho, foi ver que a pessoa não cumpriu com a sua palavra.
Sabe por quê, irmãos? O homem volta atrás, o homem falha, mas entenda uma coisa: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele promete, Ele cumpre. Por isso, espera no Senhor, para não se descer. Exatamente. Poxa vida, é que a pessoa me decepcionou. Mas é porque você não obedeceu a palavra que diz que você deve esperar no... Então pronto, está aí. No Senhor, irmãos. É nele que eu coloco toda a minha expectativa em Deus. Quem Ele vai usar, aí é com Ele. Porque a Bíblia diz que o coração do rei está onde? Nas mãos do Senhor. E Ele o inclina para onde? Tem lá o rei, tem um rei lá em Isaías que fala sobre isso. Que Deus usou um rei ímpio a favor dele, porque o coração do rei está nas mãos de Deus, Ele o inclina para onde Ele quer. Por isso, guarda esta palavra, espera no... Exatamente, espera no Senhor. Quem Ele vai usar? Não sei, aí é com Ele, aí já fugiu o meu controle, porque quem sabe de tudo é Ele, não é eu. Enquanto espera, enquanto você está esperando, Deus está trabalhando por você. Amém, irmãos? Eu creio assim, está trabalhando por mim. Não é perda de tempo esperar em Deus, é tempo de crescimento. Quem espera em Deus é um tempo de crescimento. Terceiro e último, há algo que você está esperando em Deus? Responda para você mesmo. Eu tenho aqui um caminhão de coisas. Há algo que você está esperando em Deus? Uma resposta, um milagre, uma direção. Então, esse salmo aqui, ele é um convite à perseverança na fé. Continue perseverando na fé. Amém, irmãos? Persevera na fé. Vai perseverando aí. Vai perseverando. Vai acreditando. Aí, quanto mais você acredita, mais vai sendo gerado o seu milagre. Quanto mais o Júnior confia e acredita, vai sendo gerado o milagre. Fortifique o seu coração com as promessas de Deus. Fortifique o seu coração com as promessas de Deus. Lamentações 3:21. Lamentações 3:21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Tem uma versão que diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Aleluias. Quero trazer a memória. Irmão, nada ficar pensando, vai acontecer isso lá atrás, aquelas coisas ruins que eu já fiz. Irmão, esquece isso. Traga à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança. Se fortaleça, se fortifique na palavra de Deus. A palavra de Deus, existem várias promessas, vários versos que nos dá esperança. Então traga à sua memória aquilo que te pode dar esperança. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso. Tudo que é bom, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma fama, se há, enfim, tudo de bom, nisto pensai. Nisto pensai. Concluindo, o salmista termina com uma nota de fé corajosa. Espera pelo Senhor. Essa espera não é em vão. Quem espera em Deus não espera em vão. Quer dizer uma coisa, irmãos, Deus espera no Senhor porque Deus ele muda as coisas de repente. Deus faz as coisas de repente. Irmãos, em 1 milésimo de segundo Deus pode mudar a sua situação. Em 1 minuto Deus muda a sua situação. Em 1 dia Deus muda a sua situação. De repente Ele muda, de repente Ele faz. Então espera no Senhor.
porque não é uma espera em vão, é uma esperança segura de que a bondade de Deus será vista aqui nessa terra, que nossos corações se fortaleçam nessa promessa. Amém, irmãos? Que os nossos corações se fortaleçam nessa promessa. Pereceria sem dúvida se eu não cresse que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Amém, irmãos? Fiquemos em pé. Quando eu chegar lá na glória, não, lá vai ser, não tem palavras, é indizível. Mas quero dizer uma coisa: comece a viver a bondade de Deus aqui nessa terra. Deus tem bênção para a sua vida. Amém, irmãos? Deus tem bênção para a sua vida.